Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos então na página 12 do livro da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. Então, depois da gente ver no nosso último encontro, né, a crítica que Chesterton faz as duas visões modernas possíveis a respeito de São Francisco, ele vai dar aqui agora uma solução muito interessante para que nós possamos encarar esse santo extraordinário, né? A reconciliação prática da jovialidade com a austeridade devo deixá-la a cargo da própria história. Mas por isso, já que fiz menção a Matthew Arnold e a Renan e aos admiradores racionalistas de São Francisco, darei aqui uma sugestão quanto ao que me parece mais aconselhável a esses leitores. Esses eminentes autores encontraram tropeço em coisas como os estigmas, porque para eles a religião era uma filosofia. A religião como filosofia, né? Era uma coisa impessoal, ao passo que o que aqui supre um paralelo terreno aproximado é somente a paixão mais pessoal. Veja a crítica que Chesterton faz aos racionalistas da época dele, que é a mesma que pode se fazer hoje, que é encarar a religião como uma filosofia, ou seja, aquela coisa de encarar assim o Nosso Senhor Jesus Cristo como um grande filósofo, né? Ao modo de alguns livros, né, que saem por aí sobre Nosso Senhor, né? Jesus, o grande psicólogo, Jesus, o grande isso, o grande humanista, o grande aquilo, e agora Jesus, o grande filósofo, né? Nossa religião não é uma filosofia, né? Aliás, essa é uma crítica que Chesterton é comum em Chesterton, né? Quando, por exemplo, ele tem um texto, e eu já não sei mais aonde, eu acho que é no livro A Coisa, mas eu não tenho certeza, em que ele compara ele compara a religião católica com outras possíveis religiões, né? Como o budismo, por exemplo, né? E ele diz o seguinte, ele fala sobre a comparação de Jesus, Buda, Sócrates, que é muito comum, né? E ele faz essa distinção muito, muito precisa, né? Ao passo que a nossa religião é uma religião, além da verdadeira religião, né? Esses outros fundadores não fundaram religião, fundaram filosofia, né? Então veja que coisa interessante que ele vai dizer aqui sobre a paixão mais pessoal, né? Porque filosofia é uma coisa impessoal, né? Ninguém se apaixona por uma filosofia, né? Ninguém irá rolar na neve induzido
por uma corrente de tendências pelas quais tudo cumpre a lei da sua existência. Não se absterá de alimento em nome de qualquer coisa, não nós mesmos, que conduza à probidade. Fará coisas como esta, ou bastante parecidas, debaixo de um impulso inteiramente diverso. Fará isto quando sentir o amor. O primeiro fato a ser compreendido a respeito de São Francisco está implicado no começo de sua história. Nisso que, quando a princípio disse ser trovador, e mais tarde trovador de um romance novo e mais nobre, não fez uso de uma simples metáfora, mas compreendeu a si mesmo muito melhor do que os escolásticos o entendem. Ele foi, até as últimas agonias do ascetismo, um trovador. O trovador é aquele que canta uma canção de amor, né? Foi um amante de Deus e amante sincero e verdadeiro dos homens, possivelmente uma vocação mística muito mais rara. Um amante dos homens aproxima-se do oposto de um filantropo. Com efeito, o pedantismo da palavra grega, filantropia, né, leva em si algo semelhante a uma sátira. Pode-se dizer que um filantropo, em seu amor, se dirige aos antropóides. Porém, como São Francisco não amou a humanidade, mas o homem, assim também não amou o cristianismo, e sim a Cristo. Digam, se quiserem, que foi um lunático apaixonado por uma pessoa imaginária. Mas uma pessoa imaginária, não uma ideia imaginária. E para o leitor moderno, a chave ao ascetismo e a todo o resto poderá ser mais bem encontrada nas histórias dos amantes, que parecem antes lunáticos. Então, conte-as como a história de um dos trovadores e de todas as loucuras que praticaria pela sua bela, e imediatamente desaparecerá todo o embaraço atual. Pensemos nos trovadores apaixonados, né? Aqueles que faziam tudo pela sua amada, faziam tudo para ver a sua amada, para, às vezes, ter um relance da sua amada. Andavam, se esforçavam, sofriam, né? Passavam frio, passavam fome pela sua amada, né? Num romance como esse, não haveria contradição entre o fato de colher o poeta flores ao sol e suportar vigílias geladas no meio da neve, entre louvar todas as belezas terrenas e corporais e depois recusar-se alimento, entre glorificar o ouro e a púrpura para em seguida andar perversamente em farrapos, entre o fato de mostrar pateticamente fome de vida feliz e, de outro lado, sede de morte heróica. Todo esse enigma se resolveria facilmente na simplicidade de qualquer amor nobre. Mas este amor foi tão nobre
que 9 indivíduos de 10 nem terão quiçá jamais ouvido falar a seu respeito. Então, quando vemos um trovador, né, um amante de uma bela senhora, fazendo todas essas loucuras, nós podemos até chamá-lo de lunático. Mas nós entendemos muito bem o que ele está fazendo. Por que ele está fazendo aquelas loucuras? E São Francisco de Assis teve esse amor. Ele amou profundamente. Não uma bela senhora, mas Deus. Né? Ele teve essa graça extraordinária de amar com um amor. Porque quem ama uma bela senhora, por exemplo, faz todos os sacrifícios por esse amor, né? Para estar com essa bela senhora, não é? Estou dizendo aqui de um amor nobre, né, gente? Que a gente já até se esqueceu, né, que existe. Pois ele fazia isso tudo, né, pelo seu amado, né, que era Deus, Nosso Senhor. Então, olha a chave de compreensão que Chesterton nos sugere aqui, né? Veremos mais adiante que esse paralelo do amante terreno tem uma relação muito prática com os problemas da sua vida, como também com as relações mantidas com seu pai, os seus amigos e parentes. O leitor moderno haverá quase sempre de notar que, se pudesse sentir como realidade essa espécie de amor, poderia sentir como romance essa espécie de extravagância. Todavia, aqui apenas o menciono como ponto preliminar. Por isso que, embora muito longe de constituir a verdade final na questão, é a melhor maneira de aproximação do assunto. O leitor não poderá sequer começar a perceber o sentido de uma história que lhe parecerá, talvez, demasiado extravagante, enquanto não compreender que, para esse grande místico, a religião não era coisa parecida com uma teoria, mas coisa parecida com um caso de amor. E o único propósito deste capítulo preambular é expor os limites deste livro, dirigido apenas à porção do mundo moderno, que encontra em São Francisco certa dificuldade moderna. Porção essa capaz de admirá-lo, conquanto mal disposta a aceitá-lo, e capaz de apreciar o santo quase despido da santidade. E minha única desculpa em fazer a tentativa de semelhante tarefa é que eu mesmo, durante muito tempo, me achei em várias fases dessa condição. Veja que confissão aqui que Chesterton faz, né? Ele próprio, né? Muitas vezes na vida, ele já teve esse sentimento para com São Francisco de Assis, né? Esse sentimento dos modernos, né? Essa falta de compreensão de quem foi o santo, né? Milhares de coisas que agora compreendo parcialmente, eu as teria pensado inteiramente incompreensíveis. Muitas coisas que agora tenho como sagradas,
ou as teria desprezado por inteiramente supersticiosas. Eu as teria desprezado por inteiramente supersticiosa. E muitas coisas que agora, vistas de dentro, me parecem lúcidas e esclarecidas, eu as teria sinceramente taxado de obscuras e bárbaras. Vistas de fora, quando anos atrás, nos dias da meninice, minha fantasia se inflamara pela primeira vez com a glória de Francisco de Assis. Eu também vivi na Arcádia. Mesmo na Arcádia, encontrei alguém trajando hábito pardo, que amava os bosques mais do que Pan. O Pan é o deus dos bosques, né, da mitologia grega. Arcádia é a terra dos poetas, literatos e intelectuais. Né? Então ele já viveu lá. Né? Chesterton já tinha vivido lá, né? Do lado de fora. Né? Mas ele diz, né, mesmo lá na Arcádia, encontrei alguém trajando o hábito pardo dos franciscanos, né, que amava os bosques mais do que o deus Pan. Né? Então veja que perspectiva que o Chesterton vai usar, né, para esse homem, um amante desesperado pelo seu amado, né? Um amante que tudo fazia pelo seu amado. Ele não tinha uma filosofia, veja, ele não estava preocupado com nenhuma filosofia. O São Francisco não estava preocupado com a filosofia. Ele estava preocupado com uma pessoa. Um trovador, quando se apaixona, ele não se preocupa com filosofia, ele se preocupa com a amante. Não é? Ele canta louvores à amante. Ele faz poesia para a amante. Antigamente tinha ainda nesse século, né, no século passado, né, quando o mundo ainda não tinha enlouquecido completamente, nós tínhamos aquele hábito, né, dos namorados fazerem, como é que chama aquilo, gente? Tocarem música para as namoradas do lado de fora da casa, fazia serenata, né? Serenata. Eu lembro do meu irmão, por exemplo, mais velho, fazendo serenata para sua namorada, né? Tá certo? Então, era uma espécie de trovador medieval, né? Você veja, no século XX nós tínhamos ainda isso, né? Aquela coisa de ir para a porta da casa da namorada, debaixo da janela, né, da namorada, e com amigos, né, para tocar músicas para ela. Né? É disso que se trata aqui, não é? Em relação a Deus. Né? A figura de hábito pardo encontra-se sob a lareira da sala onde escrevo. Como aquela figura ali, né? Companheiro de São Francisco, Santo Antônio. E sozinha, entre tantas outras imagens, em fase alguma da minha peregrinação, jamais me pareceu estranha. Existe algo
de harmonia entre a lareira e a luz da chama, e o primeiro prazer que me causou ouvir suas palavras acerca do seu irmão, o fogo. Pois ele se encontra bem guardado na minha memória para poder misturar-se com os sonhos domésticos dos primeiros dias. Lareira significa lar, né? Lareira significa aconchego, né? Do lar, né? Isso ficou na memória de Chesterton, né? Até as sombras fantásticas lançadas pelo fogo fazem uma espécie de pantomima de sombras que se relaciona com o berçário. Não obstante, as sombras já eram, desde então, as sombras dos seus animais e aves prediletas. Como ele as vira, grotescas, porém aureoladas com o amor de Deus. O seu irmão lobo e o seu irmão carneiro pareciam então quase como o irmão coelho e irmã raposa de um tio Remus mais cristão. O tio Remus era um personagem de histórias infantis, né? Que Chesterton certamente lia. Aqui tem escritas por um autor chamado Joel Chandler Harris, irlandês, né? Então essa história de São Francisco, né, lembrava a Chesterton da sua infância, né? Cheguei lentamente a ver muitos e mais maravilhosos aspectos de semelhante homem. Entretanto, nunca perdi esse particular. Sua figura permanece sobre uma espécie de ponte, ligando a minha meninice com a minha conversão a muitas outras coisas, e muitas outras coisas. Pois o romance da sua religião penetrara até no racionalismo daquele vago período vitoriano. Está dizendo das coisas dele aqui, né, do próprio Chesterton, né? O período vitoriano aqui que ele se refere é aquele período, né, de racionalismo intenso pelo qual ele próprio passou, né? Chesterton passou. Entanto quanto tive esta experiência, poderei levar outros um pouco além do caminho, mas somente pouca coisa além. Ninguém sabe melhor do que eu agora que é esse um caminho que os anjos poderiam recear pisar. Mas, embora certo do insucesso, não me sinto assoberbado pelo temor, pois ele suportou alegremente os tolos. Então, Chesterton está dizendo, né, que ele vai tentar fazer conosco, leitores, né, um caminho que ele próprio trilhou, né, de uma simples de um simples olhar para São Francisco, né, de uma simples atração por São Francisco, como ele teve na meninice, né, de uma simples perspectiva daquele homem dos pássaros, né, aquela figura quase mítica, quase que de história de criança, né, para o que é de fato São Francisco, porque ele mesmo passou por esse caminho. Esse é o caminho que nós vamos
trilhar aqui com Chesterton, né? Então veja que coisa bela que o Chesterton nos fala aqui nesse capítulo, no primeiro capítulo que eu acabei de terminar, né? A resposta que ele dá aos racionalistas, né, que escreveram sobre São Francisco é essa, né? São Francisco era um trovador, um homem tomado por um amor, não uma filosofia, tomado por um amor intenso pelo amado, não é? Por Deus, tá certo? E por isso amava as criaturas de Deus, tá certo? Então, é uma grande lição aos panteístas modernos, né? Os panteístas modernos só veem essa ligação de São Francisco com os animais e a natureza, né? Mas não veem da onde surge esse amor de São Francisco pela natureza, pelos animais, né? Existe um amor bem mais profundo e anterior, né? Ele ama a natureza e os animais porque são criaturas, e os homens, obviamente, né? Porque são criaturas de Deus, né? E porque ele ama a Deus. Tá certo? Capítulo 2. O mundo que São Francisco encontrou. Então aqui vamos ver, né? O mundo de São Francisco. É muito importante essa descrição do Chesterton aqui, porque nós vamos ver qual que foi a importância de São Francisco no momento em que ele viveu, né? No momento em que ele viveu, não hoje, não para nós hoje, mas para o mundo que ele viveu, né? A inovação moderna que substitui o jornalismo pela história, ou por essa tradição que é o comentário da história, teve ao menos um efeito definido. Assegurou que todos poderiam ter apenas conhecimento do fim de cada história. Os jornalistas têm o hábito de imprimir por cima de precisamente o último capítulo das suas histórias periódicas, quando o herói e a heroína se encontram a ponto de se abraçar no último capítulo, coisa que somente uma perversidade inexplicável os impediria de fazer no primeiro, as palavras um tanto desnorteadas, abre aspas, o leitor poderá começar a história apenas daqui, fecha aspas. Todavia, nem este paralelo é completo, pois os jornais dão, de fato, uma espécie de resumo da história, embora não apresentem nada que se assemelhe remotamente a uma sinopse da história. Tratam não somente das notícias, mas de tudo, como se fosse absoluta novidade. É exatamente da mesma forma pela qual lemos que o almirante Banks foi alvejado com um tiro, quando essa notícia é a primeira notificação que temos de que tal indivíduo existia. Há qualquer coisa singularmente significativa no emprego que o jornalismo dá aos seus recursos biográficos. Nunca se lembra de publicar a vida enquanto não publica a morte. E do mesmo modo como cuida dos indivíduos, cuida das instituições e das ideias.
Depois da Grande Guerra, o nosso público, Chesterton não viveu a Segunda Guerra, né? Ele morreu em 1936. Então, quando ele vai falar da Grande Guerra aqui, sempre nos escritos dele, né, é a primeira, né? Ele previu a Segunda Guerra, né? Ele tem muitos escritos premonitórios da Segunda Guerra Mundial, mas como ele morreu em 36, né, 3 anos antes de Hitler invadir a Polônia, né, acho, ele não viveu a Segunda Grande Guerra, né? Então, depois da Grande Guerra, o nosso público começou a ouvir que toda espécie de nação se estava emancipando. Entretanto, jamais ouvira uma só referência ao fato de terem estado escravizadas. Éramos convocados para ajuizarmos da justiça das colonizações sem que nunca tivéssemos tido permissão de tomar conhecimento da existência de tais litígios. O povo acharia pedante falar do heroísmo sérvio e prefere discorrer em linguagem vulgar, moderna, sobre a nova diplomacia internacional iugoslava. E todos se acendem de entusiasmo ante algo a que chamam Tchecoslováquia, sem que, aparentemente, jamais tivesse ouvido falar da Boêmia. Coisas que são antigas como a Europa assumem caráter mais novo do que as recentes novidades dos prados da América. Aqui está falando dos Estados Unidos, né? É muito animador, como último ato de uma peça, a pessoas que entram no teatro pouco antes de fechar as cortinas. Não conduz, porém, exatamente, à compreensão do que se estivesse passando. Poder-se-ia recomendar esse modo sossegado de patrocinar o teatro àqueles que se contentam em assistir meramente a um tiro de pistola ou a um beijo apaixonado. Mas isso não satisfaz a quantos atormente a simples curiosidade intelectual de saber quem está beijando, quem foi morto e por que razão. Veja a crítica que Chesterton faz aqui, né, ao jornalismo da época dele, né, a frivolidade do jornalismo da época dele. Ele está dizendo isso aqui por quê? Né? Por que começar assim, não é? Uma descrição da época de São Francisco de Assis. O que tem a ver isso, né? Quando a pessoa lê isso aqui, por isso que Chesterton é muito interessante, né? Porque a pessoa ela começa um capítulo chamado O Mundo que São Francisco Encontrou. E aí nós lemos isso aqui e falamos assim, gente, mas o que o Chesterton quer dizer com isso, né? Ele está falando aqui de jornalismo moderno, da frivolidade, da superficialidade do jornalismo moderno, do jeito de contar uma história do jornalismo moderno, do jeito de levar as pessoas a não entenderem nada, né, do que elas estão lendo, né? Que coisa mais estranha. Aí vocês vão ver que o que ele está tentando nos mostrar é que são essas pessoas que leem os jornais desta forma que ele descreve e se contentam com isso, e se contentam com essa forma de ler jornal, são essas pessoas exatamente que vão ler a vida de São Francisco de Assis. São essas pessoas mal formadas, mal acostumadas, ignorantes de tudo quanto possa se chamar de essência das questões, né? É que vão se defrontar
com esse personagem que ele está tentando aqui nos introduzir a sua biografia, né? Então, ele está escrevendo isso para o mundo moderno, tá certo? Para as pessoas da época dele, né? Então ele tem que fazer uma crítica antes. A maior parte da história moderna, especialmente na Inglaterra, padece da mesma imperfeição que o jornalismo. Na melhor das hipóteses, narra apenas metade da história do cristianismo. E ainda assim, a segunda metade sem a primeira. Os indivíduos cujo raciocínio começa com a Reforma Protestante nunca podem dar uma explicação completa do que quer que seja, visto terem como ponto de partida instituições cuja origem não sabem traçar e geralmente não são capazes de imaginar. Da mesma forma como ouvimos dizer que o almirante faleceu, aí ele vai dar o exemplo do parágrafo anterior, né? Embora nunca ouvíssemos falar de que algum dia ele nascera, assim também muito nos veio ao conhecimento relativamente à dissolução dos mosteiros na Reforma. Embora quase nada chegasse até nós com respeito à criação dos mosteiros. Ora, essa espécie de história seria lastimavelmente insuficiente, mesmo para um homem inteligente que odiasse os mosteiros. É lastimavelmente insuficiente no tocante a instituições que muitos homens inteligentes odeiam com espírito bastante sadio. Por exemplo, é possível que muitos de nós tenhamos visto, de forma ocasional, uma menção qualquer, feita pelos nossos doutos escritores pré-eminentes, de uma instituição obscura chamada Inquisição Espanhola. É efetivamente uma instituição obscura, de acordo com eles e com as histórias que leram. É obscura porque obscura é a sua origem. A história protestante começa simplesmente com uma coisa horrível em posse, igual à pantomima que começa com o rei demônio na cozinha do duende. Bastante provável é que, especialmente na proximidade do fim, fosse qualquer coisa horrível, capaz de ser assediada pelos demônios. Contudo, se dissermos que assim foi, não teremos noção absolutamente alguma do motivo. A fim de compreendermos a Inquisição Espanhola, teríamos necessidade de descobrir duas coisas com as quais nunca nos demos ao trabalho de sonhar. O que era a Espanha e o que era uma Inquisição. Inquisição Espanhola. O que era a Espanha e o que era uma Inquisição. A primeira traria toda a grande questão da cruzada contra os mouros e o cavalheirismo heróico pelo qual uma nação da Europa se libertou de um domínio alienígena procedente da África, dos muçulmanos, né? A segunda, a história da Inquisição, né, traria todo o assunto da outra cruzada contra os albigenses. E a razão por que os homens amavam e odiavam a visão nihilista da Ásia. Os albigenses tinham uma visão de origem asiática, né, nihilista,
que é a gnose, né? Da Ásia, porque a origem da gnose é de lá, né? Histórica, né? A não ser que compreendamos ter havido originariamente nessas coisas o ímpeto e o romance de uma cruzada, não conseguiremos entender como puderam ter iludido os homens ou arrastá-los para o mal. Os cruzados, indubitavelmente, abusaram da sua vitória, mas houve uma vitória de que abusaram. E onde existe vitória, existem valor no campo e popularidade no fórum, na praça. Né? Há uma espécie de entusiasmo que estimula os excessos e acoberta as falhas. Por exemplo, eu mesmo, desde os primeiros dias, sustentei a responsabilidade dos ingleses pelo tratamento atroz dos irlandeses. Não obstante, seria grande deslealdade para com os ingleses descrever-se a maldade de 1798, deixando-se omissa toda a menção da guerra com Napoleão. Aqui tem uma nota explicativa, né? A Sociedade dos Irlandeses Unidos, liderada por Robert Emmet, procurou trazer católicos protestantes em conjunto e planejou uma rebelião em 1798, em que foram derrotados. Seria injusto sugerir que a mente inglesa não estivesse fixada em nada senão a morte de Emmet, quando mais provavelmente ela estava repleta de glória com a morte de Nelson, o almirante Nelson. Infelizmente, 1798 esteve longe de ser o último ano que assistiu a obra tão suja, pois, há bem poucos anos, os nossos políticos começaram a tentar domínio, roubando e matando ao acaso, enquanto que admoestavam brandamente os irlandeses pela sua lembrança de coisas infelizes, já longe e antigas, e das batalhas do passado remoto. Entretanto, por péssimo juízo que façamos do caso Black and Tan, a explicação desse caso aqui é o seguinte, olha. Os Black and Tan foram uma força de combate de elite composta em sua maioria de veteranos britânicos da Primeira Guerra Mundial, empregados como uma força para reprimir as rebeliões na Irlanda. Rebeliões católicas, né? Então, entretanto, por péssimo juízo que façamos no caso Black and Tan, seria injusto esquecermos que muitos de nós não pensávamos no Black and Tan, mas no uniforme caqui, e que o caqui tinha, nesse ínterim, uma conotação nobre e nacional, cobrindo muitas coisas. Escrever-se sobre a Guerra da Irlanda, deixando-se de lado a guerra com a Prússia e a sinceridade inglesa a seu respeito, seria cometer injustiça aos ingleses. Do mesmo modo, referir-se à máquina de tortura como se fosse algum brinquedo hediondo é ser injusto para com os espanhóis. Ele está se referindo à Inquisição, né? Não narra com sensatez, desde o início, a história do que os espanhóis fizeram e o motivo. Podemos concordar com os nossos contemporâneos em que, seja como for, não é a história que acaba bem. Não insistimos, de outro lado, que na versão que fizeram ela devesse começar bem. O que lamentamos é que na versão deles ela não tem absolutamente início
só estão presentes no momento da morte, ou até, como Lord Tom Noddy, chegam atrasados para o enforcamento. É bem verdade que, por vezes, era mais horrível do que qualquer execução na forca. Mas eles recolhem, por assim dizer, precisamente, a cinza das cinzas, a ponta da acha. O caso da Inquisição, eu vou ler só agora o próximo parágrafo. O caso da Inquisição foi tomado aqui ao acaso, por ser um dentre os muitos que ilustram a mesma coisa, e não por estar especialmente ligado a São Francisco, fosse qual fosse o sentido em que se achasse ligado a São Domingos. Bem poderemos realmente sugerir, mais tarde, que São Francisco é ininteligível, da mesma forma como São Domingos é ininteligível. Salvo se compreendermos um pouco do século XIII, um pouco o que o século XIII entendia por heresia e cruzada. No momento, porém, sirvam-me dele como exemplo menor para uma finalidade muitíssimo maior. É para indicar que começar a história de São Francisco pelo nascimento de São Francisco seria omitir-se todo o ponto vital da história, ou quiçá não se contar absolutamente a história. E é para sugerir que a história do tipo moderno de jornalismo, que apresenta o fim antes do começo, falha-nos perenemente. Agora, vocês veem por que ele começou da forma que ele começou o capítulo, né? Ele começa a fazer uma crítica de como os contemporâneos dele tinham o costume de ler a história, né? Pelo fim e não pelo início, né? E com superficialidade, né? Ouvimos falar de reformadores sem estarmos informados acerca do que tiveram de reformar, de rebeldes sem conhecermos os fatos que determinam a rebelião, de memoriais que não se prendem a memórias e restaurações de coisas que aparentemente nunca existiram antes. É como restaurar uma coisa que nunca existiu, né? Ainda que expondo este capítulo à censura de desproporção, é necessário dizer-se alguma coisa sobre os grandes movimentos que conduziram ao advento do fundador dos franciscanos. Poderá parecer que se descreva um mundo ou até um universo no intuito de se traçar o perfil de um homem. E será inevitável que a descrição do mundo ou do universo se faça por meio de determinadas generalizações desesperadas e de algumas frases abruptas. Mas, longe da sua significação, pela qual contemplamos pequenina figura debaixo de um céu tão vasto, será que temos de fazer a descrição do céu antes de nos ser possível medir a estatura altaneira do indivíduo? O Chesterton está explicando aqui uma técnica que ele usa para escrever todas as suas biografias. Tá certo? Nós vamos ver que essa vai ser uma de São Tomás também, é a mesma técnica. Que é o seguinte: ele é como se ele estivesse pintando um quadro, não é? E que o objetivo
principal de Chesterton fosse pintar um homem dentro desse quadro, um homem fazendo alguma coisa dentro desse quadro. Mas que ele sentisse necessidade de, antes de pintar esse homem, ele pintasse toda a paisagem que circundava esse homem. E para depois, finalmente, colocar o homem na cena que ele estava pintando. Tá certo? Ele vai fazer isso aqui. E com todas as outras biografias que ele escreve. Né? Ou seja, como esse homem estava articulado com toda a cena do momento em que ele viveu. Né? Ele vai fazer isso com São Francisco. Tá? E veja que esse modo de fazer de Chesterton, ele contrasta com o modo moderno de ver as coisas. Ninguém quer ver a cena, quer ver o homem. O homem separado da cena, né? Como ele faz toda aquela crítica do jornalismo e da história moderna, e de como a gente está acostumado a simplesmente nos fixarmos apenas no homem, sem ver a cena. Então ele dá o exemplo da Inquisição, da Espanha, enfim, tudo isso para contrastar o que ele vai fazer com o que é feito, então, normalmente. Por isso que as biografias dele são tão interessantes, né, de se ler, tá certo? Então vimos hoje, né, o mote, a chave de compreensão de São Francisco, e agora nós tivemos, nesse capítulo 2, até agora, a descrição de Chesterton, como é que ele vai fazer para nos contar a história de São Francisco. Né? Ele vai, então, pintar a cena, ou seja, o mundo que São Francisco viveu, né? Quais os problemas que ele enfrentou, tá certo? Então eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação a fazer sobre a leitura de hoje. Professor? Sim, Ana Paula. Nessa nota aqui, o que são esses católicos protestantes? Também não entendi isso aqui não, viu? Não entendi isso não. Eu vou... Eu que quando traduzia Chesterton tinha tanto trabalho com essas notas, eu acho que o tradutor aqui estava com uma certa deixa eu ver se eu consigo uma informação melhor aqui para vocês. Não consigo não. Na outra obra que eu tenho aqui, né, ai meu Deus, eu já ele fala disso aqui quando ele fala os católicos protestantes. Aqui na página 17, na nota. Pois ele fala da... A nota está acima, né? A nota é a número 5. Ah, tá, é 1798. Aqui na outra coisa também não faz menção nenhuma a isso. Aqui pode ser talvez faltou apenas um I aí, né? Sociedade dos Irlandeses Unidos, liderada por Robert Emmet, procurou trazer católicos e protestantes em conjunto e planejou uma rebelião em 1798 em que foram derrotados. Mas eu não sei. Pode ser que falta um E aqui, né? Mas vou ficar devendo essa para vocês. Esquisito mesmo isso aqui. O Chesterton exige muitas notas de rodapé para
orientar os leitores modernos, né? Porque ele faz muita referência à história da Inglaterra, à história da Irlanda, à história dos Boers na África do Sul, enfim. Por isso que torna difícil, às vezes, a leitura de Chesterton se você não tiver essas notas explicativas, né? Mas, enfim. Então, mais alguma outra observação sobre a leitura, a perspectiva do Chesterton? Eu fiquei pensando justamente que vai ser difícil essa leitura, porque o Chesterton, acho que ele pressupõe que os leitores dele sejam bastante cultos. O problema do Chesterton é o seguinte, é que às vezes ele floreia muito, né? Vocês vejam, esse capítulo, por exemplo, né, nós não falamos nada ainda do século XIII de São Francisco. Né? Precisa ter uma certa paciência na leitura de Chesterton para entender o que ele está querendo nos mostrar. Né? Bom, isso se eu for um bom comentador aqui, eu vou mostrar para vocês. Né? Porque até agora, o que ele está querendo nos mostrar é que a figura de São Francisco não pode ser tratada como essas figuras históricas que a história moderna da Inglaterra ou da Irlanda ou de qualquer outra história possa ser tratada. Né? Então ele está dando exemplos negativos do que ele não vai fazer com São Francisco. É isso que ele está querendo dizer. Só que quando ele explica isso, demanda do leitor o conhecimento do que ele está falando. Né? O que o Chester está tentando fazer aqui é contrastando a perspectiva dele com a perspectiva moderna. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não vou seguir a perspectiva moderna. Tá certo? Mas isso ele faz de um jeito que demanda do leitor um conhecimento. Né? Talvez o leitor contemporâneo dele tivesse esse conhecimento. Né? Essa edição é antiga e ela tem muito poucas notas. Eu acho que antigamente as pessoas ou entendiam melhor o que estava sendo escrito, ou não sentiam muito a necessidade de colocar essas notas explicativas. Né? Eu, como já enfrentei essa dificuldade com Chesterton, eu prefiro rechear o livro de notas explicativas, por mais pedante que isso possa parecer, né? Mas dá ao leitor uma possibilidade de compreensão melhor. Né? Eu fiz isso no caso da biografia de Santo Tomás. Né? Eu até não sei quantas notas eu adicionei, a de Santo Tomás até foi pouca, mas assim, tem que se fazer isso para que as pessoas leiam Chesterton com mais tranquilidade. Né? Então, mas infelizmente nós vamos tentando fazer os comentários aqui para ajudar vocês a entenderem a perspectiva do Chesterton aqui. Né? Vocês vão ver que tem passagens extraordinárias nessa obra. Extraordinárias, assim, intuições luminosíssimas de Chesterton sobre São Francisco. Né? Porque notem, ele é devoto de São Francisco. Né? Então, ele tem trechos inspiradíssimos aqui, né, nessa obra. Vale a pena o esforço que faremos aqui. Né? Alguma outra observação, pergunta? Então, nós terminamos aqui na página 19, né? Na página 19, no último parágrafo da página 19, e aqui ele vai fazer mais críticas ainda à historiografia da época dele, né? Tá certo? Então, se Deus quiser, amanhã
A gente continua então da página 19. Deus lhes pague ao... Professor, Pois não. professor, eu só queria dizer que ainda bem que o senhor lê bem devagar, porque realmente dessa vez vai demandar mais atenção. Vai. Eu vou ler mais devagar. E eu lembro do padre Rosner, eu até peguei um dicionário de mitologia grega e romana para procurar algumas personagens lá. Agora que tem que sublinhar umas palavras aqui para procurar um dicionário e olhar o que significa mesmo, para ver se vai entender. Gente, veja bem. Chesterton, tá certo? Era um homem que ele era herdeiro, né, de uma cultura enciclopédica. Chesterton era o verdadeiro, sabe, essa pessoa que surge no século XIX e que consegue herdar, né, todo o conhecimento, mas é mais do que o conhecimento, toda o modus operandi da civilização ocidental inteira. E se vê no século XIX, se enxerga no século XIX, fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então ele tem que escrever. Né? Mas ele escreve como um homem perplexo com o que ele vê. Né? A Chesterton, ele mostra a perplexidade dele em todos os escritos dele. Então, assim, quando ele vai escrever sobre São Francisco, ele sente a necessidade de nos explicar, assim, de sentar a gente no colo e dizer assim, meu caro, você não tem a menor condição de entender quem foi São Francisco se eu não fizer uma porção de coisa aqui antes para introduzir a história de São Francisco para você. Você é filho do seu tempo. E no seu tempo não há possibilidade de ensinar a história de São Francisco para você. Então eu preciso falar primeiro do seu tempo, das coisas que fazem a sua cabeça completamente incompetente de entender São Francisco. Eu preciso tirar isso da sua cabeça, tá certo? Para depois te contar a história de São Francisco. Então, na verdade, é isso que ele está fazendo com o leitor aqui. Né? Ele está dizendo, olha, vamos considerar certas coisas primeiro, antes de a gente falar de São Francisco. Porque vocês são superficiais. Vocês foram criados numa cultura superficial. Os seus jornais são superficiais. Os seus compêndios de histórias são superficiais. Vocês não sabem nada das coisas. Vocês sabem só títulos. Né? Então ele está nos contando, primeiro, ele está tentando nos ajudar a nos vermos livres de toda essa carga de pretensa sabedoria que nós temos. Então, no fundo, é isso que ele está querendo fazer, né? Do modo chestertoniano. Né? Então, todo o livro dele é um pouco isso. Né? Tudo que ele vai falar é como se ele tivesse... É como se... Eu sempre tenho a figura de Chesterton como um ser, um indivíduo medieval, né, vivendo na nossa era. Então tudo que ele vai explicar, ele precisa de fazer um prefácio antes, porque senão a gente não vai entender o que ele está falando, porque a gente está cheio de lixo na cabeça da gente. Então essas coisas preliminares dos livros de Chesterton é sempre para tirar esse lixo da nossa cabeça, e isso nos parece irritante nele. Não é? Isso nos parece irritante nele. Porque quando ele vai tentar tirar o lixo, a gente acaba não entendendo o que ele está falando, né? Tá certo? Alguém levantou a mão aí. A Ana Paula, né? Fui eu de novo. É só porque é o seguinte, eu queria
ter alguma coisa que tirasse o lixo da minha cabeça para entender melhor a sobrenaturalidade da religião católica, a sobrenaturalidade que envolve a vida de nosso Senhor. Então, ele te dá uma dica aqui, Jessa, tá? Nossa religião não é uma filosofia, é uma paixão, é um amor. A nossa religião, ela pressupõe estarmos apaixonados. Só uma pessoa apaixonada, não é, pode captar, né, esse mistério da nossa religião, né? E qual que é essa paixão? Quem nos mostrou primeiro esse amor imenso, inexplicável por nós mesmos? Foi Nosso Senhor na cruz, né? Onde é que está expresso o amor de Deus por nós? Não é? Exatamente na cruz. Não é? Não há forma mais eloquente da expressão desse amor que funda a nossa religião, né, do que a cruz de Nosso Senhor. Então, assim, no fundo, o que Chesto está dizendo aqui é o seguinte, que a vida de São Francisco foi uma correspondência dele, Francisco, por esse amor de Nosso Senhor, né? E que deve ser essa correspondência que nós devemos demonstrar na nossa vida, não é? A nossa religião não é filosofia, não é? Embora ela tenha muito de filosófico na sua doutrina, mas ela é antes uma história de amor, não é? E na visão de Chesterton, não é? Quem corresponde a esse amor de Nosso Senhor, ele parece à humanidade um lunático, não é? Um lunático. No fundo é isso, né? Quer dizer, tirar o lixo que a gente tem. Eu, para dizer bem a verdade, Ana Paula, não sei como faz. Mas a correspondência nossa, não é, a esse amor de Deus por nós, ela tem que ser um amor. Ela não pode ser uma filosofia, um jeito de ser, uma lista de regras, ou uma... Ela tem que ser pode ter a lista, tá certo? Pode ter a lista de regras, não tem problema. Mas primeiro precisa ser um amor correspondido, né? A nossa religião é a religião de um amor correspondido. Um amor que já foi demonstrado por nós e que nós podemos ou não corresponder, né? Enfim, nosso livre-arbítrio está aí para nós usarmos, né? Ou nós correspondemos a esse amor da forma que a gente pode, né? Obviamente nós não vamos ser um São Francisco de Assis, né? Da maneira que nós podemos, né? Por isso que nossa religião toda é centrada na cruz, no amor de Deus por nós, né? A missa. É na missa que a gente vê, toda vez que a gente assiste, a crucificação do Nosso Senhor e esse ato de amor infinito que Deus tem por nós, né? Eu acho que a chave que o Chester já deu aqui é que a história de santidade é uma história de amor, né? Amor, simplesmente amor, né? De paixão, que tem uma, que pode ser usado como, a gente pode até se basear no amor carnal, né, do trovador pela amada, para entender isso, né? Mas eu também quero me ver livre do lixo da minha cabeça, Ana Paula. Não é só você, não, sabe? Enfim, todos nós queremos, né? Acessar esse amor verdadeiro, né?
Mas nós temos só vislumbres disso, né? Se é que temos vislumbres, né? Somos miseráveis demais, né? Para ter essa compreensão, né? Tá certo? Não sei se ajudou ou atrapalhou, viu, Ana Paula, essa resposta, mas enfim. Ajudou, sim. Mas aqui nós vamos ver esse amor desesperado, né? Em São Francisco, né? Ih, mudou aqui, ó. Eu tô na selva aqui agora. Não sei quem mudou isso aqui. Algum de vocês deve ter tocado na tela e agora eu tô numa selva aqui falando para vocês. Não sei se vocês estão me vendo assim ou do outro jeito, mas enfim, gente, Deus lhes pague. Se não tiver nada, ninguém para tem alguém mais que quer fazer alguma observação? Deus lhes pague a paciência e a presença. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós nos encontraremos aqui de novo. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.